Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 26 ao 35. Atos 13, de 26 a 35. Uma mensagem de Páscoa para nós. Uma mensagem onde a ressurreição de Cristo, a revelação do seu poder, ecoou em algum lugar, no que hoje chamamos de Turquia, há muito tempo atrás, e que na verdade continua ecoando até hoje e até a volta de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 26 em diante. Irmãos, descendência de Abraão, e vós, os outros, os que temei a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Palavra do Senhor para edificação, encorajamento, ânimo, confronto, consolação da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Nós estamos passando esse domingo com essa profunda reflexão a respeito da Páscoa, a respeito da ressurreição de Jesus, e meditando nisso não temos como não pensar no todo, na conclusão disso que costumamos chamar de Semana Santa. O ponto é que a gente vive um momento onde a banalidade do que é considerado santo ou sagrado tem se tornado algo absolutamente comum. Na verdade, desde o fim das consequências da Segunda Guerra Mundial, um princípio que é muito pensado no meio da academia, a banalidade do mal, ganha desdobramentos em vários aspectos da sociedade, em vários aspectos práticos da nossa vida. Então a banalidade do mal, ela se desdobra na banalidade da violência, em especial num lugar como esse que a gente vive, não é? Onde a ideia de violência é parte do nosso dia a dia, a ponto de muitas vezes algumas pessoas conseguirem identificar pelos ruídos, pelos barulhos de disparos, explosões e afins, quais são os calibres, quais são as armas usadas e coisas do tipo. A banalidade do princípio mais elementar da vida,
que tem sido vilipendiada e aviltada desde o ventre das mães, com princípios que são constantemente ventilados e hoje são considerados politicamente corretos. Politicamente incorreto é quem se posiciona a favor dessas vidas que são banalizadas sem sequer poder se defender. O ponto disso tudo, minha gente, é que, pessoalmente, eu acredito que toda essa banalidade, desde antes da Segunda Guerra Mundial, porque a maldade é parte da natureza humana desde a queda, eu não tenho como pensar que o multiplicar dessa maldade, o multiplicar da banalidade da vida, se dá pela banalidade do que é santo, do que é sagrado. Essa visão do que é divino, do que vem do céu, do que é do alto, do que é perfeito. Por isso a importância de pensarmos nessa data, na Páscoa de Cristo, no milagre da ressurreição. E de como ela é importante, de fato, como temos ouvido aqui durante todo esse dia, central para aquilo que cremos. E mais ainda, central para a nossa própria vida, central para a nossa própria existência, central para a nossa própria identidade, como filhos de Deus, ou como aqueles que de fato querem andar como discípulos de Jesus, seguidores do Mestre. Eu quero trazer para você uma crônica, eu vou ler uma coisa que foi escrita por uma pessoa que não se identificava como um cristão, mas que ajuda a ilustrar isso que eu estou falando da banalidade do que é santo, da banalidade do que é sagrado. Eu quero que você preste atenção nessas palavras que foram proferidas por um homem que era considerado por muitos agnóstico, que não tinha uma religião professa. Veja o que esse homem, que eu vou identificar logo depois da leitura, disse sobre a Semana Santa, em especial sobre a conclusão, a Páscoa. As Semanas Santas de outro tempo eram, antes de tudo, muito mais compridas. O Domingo de Ramos valia por 3. As palmas que traziam das igrejas eram muito mais verdes que as de hoje, mais e melhor. Verdadeiramente já não há verde. O verde de hoje é um amarelo escuro. A segunda-feira e a terça-feira eram lentas, não longas. Não sei se percebem a diferença. Quero dizer que eram tediosas por serem vazias. Raiava, porém, a quarta-feira santa, e era o princípio de uma série de cerimônias e de ofícios, de procissões, sermões de lágrimas, até o sábado de aleluia, em que a alegria reaparecia, e finalmente o domingo de Páscoa, que era a chave de ouro. Isso aqui, gente, foi escrito em 1894 e foi publicado no dia 25 de março de 1894, num jornal daqui do Rio de Janeiro, um extinto jornal chamado A Semana. Pois bem, 130 anos atrás, Machado de Assis escreveu essa crônica sobre a Semana Santa, sobre a Páscoa. Era alguém que era, a priori, alheio à propagação da fé cristã. Era, de fato, uma das pessoas mais importantes, se não o maior escritor do Brasil, um intelectual. Porém, para esse homem, que num primeiro momento nada tinha a ver com a fé cristã, a Semana Santa, para ele, fechava com chave de ouro. A Páscoa tinha um significado para ele, e a semana de fato era santa. O ponto que eu quero pensar entre nós essa noite é como queremos, de fato, concluir esse dia com chave de ouro, encarando esse domingo de Páscoa como a conclusão de uma semana de busca do Senhor, não diferente das que normalmente, enquanto seguimos a Cristo, devemos ter, mas de como essa semana e os eventos no entorno da Semana Santa são tão importantes para a nossa fé. Bem, o texto que lemos juntos e que agora nós vamos examinar
é uma grande expressão da importância da ressurreição do nosso Senhor Jesus, da Páscoa de Cristo, e de como ela é central para a mensagem daqueles que querem seguir a Jesus, para a mensagem dos cristãos, para a mensagem que faz com que nos movimentemos todo domingo, toda semana, para esse lugar, para os nossos lugares de celebração e casas de oração. O texto lido encontra-se num belo contexto missionário. Na verdade, é o relato de São Lucas a respeito da primeira viagem missionária empreendida por Barnabé e Paulo. Paulo esse, muito conhecido, e as palavras que nós lemos aqui, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, foram proferidas por Paulo. Na verdade, é nesse capítulo 13 de Atos que Saulo começa a ser conhecido, então, como Paulo. E o interessante desse contexto missionário, que em uma oportunidade passada já expus aqui, os versículos 1, 2 e 3 desse mesmo capítulo 13 de Atos, nascem de um ambiente de devoção e adoração a Deus, como o que estávamos fazendo alguns minutos atrás aqui. É nesse ambiente de sensibilidade ao poder do Espírito Santo e de serviço, ou seja, de louvor e adoração entregues pelo povo, que o Senhor se manifesta, que o Senhor chama o seu povo por meio do seu Espírito. E daqueles homens, quando nós lemos dos versículos 1 a 3 de Atos 13, vemos que o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra missionária. No contexto imediatamente anterior do texto lido que nós vamos examinar, vemos esse Paulo, a partir do versículo 16, fazendo uma grande epopeia histórica do povo hebreu, desde o seu período de êxodo a partir do Egito, até o último profeta que pisou em Jerusalém proclamando o Messias, João o Batista. Ele gasta esse tempo fazendo um grande contexto histórico da própria história do povo hebreu. O contexto imediatamente posterior ao que a gente leu fala de como Paulo, que estava pregando numa sinagoga, numa localidade conhecida como Antioquia da Psídia, uma Antioquia diferente daquela do capítulo 11, também de Atos dos Apóstolos. Ali em Antioquia da Psídia, essa região hoje, no lugar que conhecemos como Turquia, no país que conhecemos como Turquia, Paulo pregou para judeus e não judeus, os conhecidos gentios. E é nesse contexto que nós estamos, e para onde eu peço que você volte seus olhos, mais uma vez, para o versículo 26 do capítulo de número 13. Perceba que Paulo começa falando, depois de fazer toda essa epopeia histórica dos versículos 16 a 25, ele começa referindo-se à sua audiência como irmãos, descendência de Abraão, reportando-se diretamente ao público-alvo número 1 de uma sinagoga, aos judeus, e segue: e vós outros, os que temeis a Deus. Outras versões do Novo Testamento, outras traduções da Bíblia vão endereçar que esses outros são ninguém mais, ninguém menos que gentios, provavelmente prosélitos, simpáticos à fé de um só Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a fé monoteística dos judeus, e que estavam ali frequentando aquela sinagoga. E ele traz, logo no início dessa mensagem para nós essa noite, desse texto destacado, para nossa meditação, para nossa reflexão de Páscoa essa noite: a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Ele refere-se desta salvação que ele conta como uma narrativa histórica dos versículos 16 a 25 do capítulo 13.
esse livramento ao longo desse fio escarlate, desse fio vermelho carmesim ao longo da história, que aponta para o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E ele deixa claro que essa palavra não vem só apenas para os que o ouvem, não vem apenas para os judeus e os gentios, como se apenas eles carecessem dessa salvação, mas ele se coloca, ele declara na parte B do versículo 26, a nós nos foi enviada a palavra, o Logos, a mensagem dessa salvação, aquele que se encarnou e veio como Logos lá do Evangelho segundo João, logo no capítulo 1. A palavra desta salvação é o próprio Salvador Jesus. E essa palavra, esse Salvador, foi enviado àqueles que ouviam a Paulo, tanto judeus quanto gentios, mas também enviado para a sua própria vida, como ouvimos hoje na mensagem pela manhã com o bispo Walter. Versículo 27, continuando. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Perceba que a mensagem de Paulo é direta e objetiva. Ele fala que a palavra dessa salvação foi enviada, e logo no versículo 27, ele relembra aquela audiência dos recentes episódios da condenação de Jesus, que também nessa Semana Santa, nessa jornada, em especial quinta, sexta, sábado e hoje, nos lembramos mais enfaticamente, e foi cantada aqui, tanto no nosso período devocional, com a equipe de adoração, bem como com o coral. Nós lembramos dessa história, e é isso que Paulo está fazendo para aquela audiência, trazendo fatos quase que de maneira jornalística. Pois os que habitavam em Jerusalém, localizando, e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. A condenação de Jesus não foi algo que o pegou de surpresa. A condenação de Jesus não surpreendeu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A condenação de Jesus surpreendeu a todos, mas o Deus soberano não foi pego de surpresa. Na verdade, a maldade, a iniquidade, a crueldade imposta sobre o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo era necessária e profetizada pelas Escrituras, que religiosamente as autoridades religiosas de Jerusalém conheciam muito bem, mas espiritualmente, lamentavelmente, eram cegos e não conseguiram reconhecer em Cristo Jesus o Messias, em Cristo Jesus o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Versículo 28, e embora não achassem nenhuma causa de morte, ou seja, nenhuma razão para que Jesus fosse condenado à morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. As trevas da iniquidade, da banalidade, do mal, como falei, vêm de muito antes do que esse termo e esse conceito foi estabelecido. Versículo 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Percebam, irmãos, João capítulo 5, versículo 39, o próprio Senhor Jesus declara a respeito de si: as Escrituras dão testemunho de mim. As Escrituras testificam ao meu respeito. Por isso o versículo 29 e a exposição de Paulo naquela sinagoga em Antioquia da Psídia é precisa,
depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, porque Jesus não era um suicida. A obra da cruz não foi uma obra, como eu já ouvi de maneira muito equivocada por um pregador certa vez. Meu Deus, eu ouvi aquilo. É o tipo de coisa que se eu ouvisse, Luiz, seu cabelo ia ficar preto se tu ouvisse aquilo. O cara com uma eloquência dizendo, não, porque Jesus foi Jesus, ele se empolgou, ele chegou a dizer, Jesus cometeu um harakiri, como se fosse aquele gesto pseudo-heróico, né, dos samurais que tiram a própria vida quando, meu Senhor, eu fiquei, ele está falando isso mesmo? Tá. Ele estava falando aquilo. E Jesus não é um suicida. Jesus não foi um suicida. A crueldade que havia de ser impingida sobre ele foi profetizada pelas Escrituras. As Escrituras dão testemunho dele. Tudo o que fizeram, na verdade, foi o cumprimento do que a respeito dele estava escrito. Por isso ele foi tirado da cruz do Calvário e puseram-no em um túmulo. Porém, o versículo 30 tem aquele desdobramento que eu sempre gosto de destacar aqui para nós quando tem uma oportunidade, quando o texto, felizmente, faz como hoje. Aquela expressão das aulinhas de português que lembramos, conjunção adversativa, versículo 30, mas Deus. As trevas tomavam conta da narrativa, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, ele vive. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, o mesmo apóstolo Paulo, ensinando a igreja que se reunia em Corinto, diz que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí a gente pode pensar, puxa, mas as Escrituras do Antigo Testamento não falam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, ou que o Messias ia ressuscitar no terceiro dia. Mas aí a necessidade de estudarmos a palavra de Deus, de mergulharmos no texto e entender padrões escriturísticos. Desde o início, se você voltar lá no Antigo Testamento, Deus se manifesta ou se revela num espaço de 3 dias ou após 3 dias. Basta você lembrar lá na criação, logo no início, em Gênesis, logo no primeiro capítulo, é no terceiro dia que começa a brotar da terra vida por meio de plantas, vegetações e árvores. Mais adiante, ainda em Gênesis, no capítulo 22, nós vemos que no terceiro dia, Isaque é poupado do sacrifício, corroborando com o que é falado pelo autor de Hebreus, em Hebreus 11, que diz que Abraão viu o seu filho voltando da morte no terceiro dia. E o padrão escriturístico, se a gente for continuar investigando, ele vai ocorrer várias e várias vezes. Basta nos lembrarmos, por exemplo, de Êxodo capítulo 19. No terceiro dia, no Monte Sinai, é quando a presença de Deus desce. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Oséias profetiza, o profeta menor, Oséias profetiza que depois do terceiro dia o Senhor vai restaurar o seu povo. E assim por diante, toda a Escritura tem esse padrão, apontando para esse evento absolutamente transformador no terceiro dia. Por isso Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 4, faz essa afirmação poderosa e central para a mensagem do Evangelho, para a boa nova. Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus por isso. Versículo 31. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo.
as testemunhas oculares do Deus ressurreto, Jesus, porque após sua ressurreição, de acordo com os evangelhos, aquilo que é escritura para nós hoje, porque de acordo com as escrituras, para essa audiência original, refere-se aos textos do Antigo Testamento. Misericordiosamente para nós hoje, temos a história completa, sabemos o final da história, glória a Deus, e lemos as escrituras hoje do Novo Testamento, e sabemos que 40 dias após a ressurreição, antes de ser assunto aos céus em glória, para estar assentado à destra do Pai, como Ele está agora governando soberanamente, o nosso Senhor Jesus caminhou, andou, testemunhou e se tornou o grande centro do testemunho primitivo dos cristãos. E é desse testemunho que Paulo está falando aqui para esses que o ouvem nessa sinagoga em Antioquia da Psídia. No verso 32, vem o grande anúncio, a grande preparação para o chamado que, crendo Paulo, ia atingir aqueles que o Senhor elegeu e chamou para si como seus. Versículo 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. O que é anunciado, portanto, não é apenas a história honrosa e que marca as digitais soberanas de Deus no povo judeu. Não é apenas isso que é anunciado. É anunciado o cumprimento de uma promessa. Não apenas as sombras do que ficaram no passado, não apenas a tradição passada oralmente, geração após geração, mas a própria revelação que o Espírito Santo traz quando a palavra de Deus é anunciada. É para isso que Paulo está chamando a atenção. Por isso ele diz: vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. E aí, a partir daqui, ele começa a usar da Escritura, como nós fazemos aqui também, para dar firmamento, fundamentação para a sua mensagem. Versículo 33, como Deus a cumpriu plenamente em nós, ou seja, Deus cumpriu essa promessa plenamente em nós. E veja como Paulo se refere àqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, e ele faz uma menção do versículo 7 do Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele avança citando as escrituras no verso 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção ou à decomposição, o corpo literalmente se deliquescendo em razão da morte. Percebam a ênfase na ressurreição, tanto no versículo 33 quanto no versículo 34. Em todo momento, a mensagem da ressurreição é constante. Anunciamos e lembramos da morte de Cristo, mas celebramos e bradamos a sua ressurreição, glorificamos o seu nome porque ele vive e reina para todo sempre. E no versículo 34, ele completa dizendo: desta maneira o disse, fazendo uma citação de Isaías capítulo 55, versículo 3, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. O cumprimento das promessas feitas a Davi não tem como objetivo o povo que é descendência de Davi, mas tem como alvo central o filho de Davi, Jesus, aquele descendente direto de Davi, onde na verdade Davi era apenas uma sombra, uma das sombras do Antigo Testamento que apontavam para a concretude da promessa em Jesus. Celebramos esse santo nome hoje, porque mesmo sem merecer, somos alcançados pelas bênçãos dessa promessa que culmina na ressurreição com Ele.
Isso é boa nova, isso é evangelho, isso é boa notícia. Versículo 35, para concluir: por isso também diz em outro salmo, e aí ele faz a menção do Salmo 16, versículo 10, que lemos pela manhã, na celebração da Páscoa dessa manhã, no momento de abertura do culto: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E de fato Jesus não viu corrupção, não viu decomposição, não teve o seu corpo apodrecido pelas consequências da morte. Jesus ressuscitou, Jesus vive, e aquelas testemunhas lá no primeiro século da igreja testificaram disso. Jesus vive e foi exaltado, os apóstolos deram testemunho disso. E hoje, pelo poder do Espírito, nós podemos receber essa mensagem que aqui para nós, em especial nos versículos 29 e 30, é a mensagem que, de fato, pode fazer a nossa vida literalmente ter essa chave de ouro para abrir uma nova compreensão, ou uma compreensão mais profunda, quando falamos da morte e da ressurreição de Jesus. Pois bem, o versículo 29 diz: depois de cumprirem, volta seus olhos, por favor, comigo para o texto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Dos versículos 26 ao 35, que é a concentração dessa meditação aqui com você essa noite, 4 vezes existem variações, ocorrências do verbo cumprir nessa passagem. 3 vezes existem ocorrências do verbo ressuscitar nessa mesma passagem. E como sempre lembramos aqui, quando algumas expressões, alguns sinônimos, alguns verbos se repetem numa passagem em que estamos estudando, nas quais estamos nos debruçando para conhecer mais a Jesus, se ela se repete, saiba de uma coisa: o Senhor quer frisar uma verdade para nós ali. Portanto, a verdade do Evangelho para nós frisada é que o Senhor cumpre a sua promessa, ressuscitando o Filho de Deus, ressuscitando o Filho do Deus vivo. É central para a nossa fé o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus. Isso é cumprido em Cristo Jesus, e podemos, de fato, celebrar nessa Páscoa, ao olharmos o relato taciturno, pesado, dos versos 26 ao verso 29, onde lembramos da incômoda, ofensiva, escandalosa morte de Jesus, e olharmos: isso é escuridão. Mas Deus, no versículo 30 de Lucas 13, deve ser o destaque, a chave que abre para nós a compreensão plena do Evangelho. Como diz um antigo ditado cristão: pós tenebras lux, depois das trevas vem a luz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Deus Pai ressuscitou o Deus Filho dentre os mortos, e que o Deus Espírito Santo ilumine essa verdade em nossas mentes e corações essa noite. Como eu sempre gosto de fazer essa ponte, mas Deus, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo lá para os Efésios, mas Deus, Efésios 2, versículo 4 em diante, apenas ouça, preste atenção: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso dizemos glória a Deus, porque essa obra perfeita foi realizada, cumprida pelo nosso Senhor Jesus. Isso é a mensagem do Evangelho. Gente amada, gente querida, é sobre o que Jesus fez, não sobre o que nós fazemos. Sempre precisamos lembrar disso. Por isso a gente tem que, de fato, entregar a nossa vida a Ele. Diante de tal verdade, diante de tal amor, diante de tal graça, o que mais fazer? Num sermão de Páscoa semelhante a esse, há muito tempo atrás, há centenas de anos atrás, um pastor, que era pastor de pastores, Gregório de Nazianzo, ao concluir um sermão de Páscoa, disse o seguinte: vamos dar tudo, oferecer tudo àquele que por nossa causa se deu a si mesmo como preço de nossa redenção. Diante desse Deus que muda a história, não apenas a minha e a sua história, mas muda a história do universo, muda a história do mundo inteiro, não há outra coisa a fazer senão entregar totalmente a nossa vida a Ele. Quando a gente volta os nossos olhos para concluir para os versículos 38 e 39 desse mesmo capítulo 13, vemos a chamada, a resposta à boa nova que Paulo faz ao concluir essa mensagem na sinagoga da Antioquia da Pisídia, mas que ecoa para nós aqui na Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís. Eu vou ler na NVI os versos 38 e 39, mas você pode acompanhar na sua versão. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês e de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. É por meio de Jesus, é tudo sobre Jesus. A Páscoa é de Cristo, a Páscoa é sobre Jesus, é tudo sobre Ele. O que levamos para nós, para o nosso dia a dia, considerando aquilo que um sábio professor de Bíblia suíço uma vez disse, um dos homens mais bem preparados a respeito de teologia, já perto do fim da sua vida, disse que em Deus somos todos iniciantes, colocando-se no grupo. Então, algumas coisas que ouvimos podem parecer muito básicas. As mensagens da Páscoa, elas vão repetir sempre a centralidade da ressurreição de Jesus, mas precisamos lembrar, em Deus somos sempre iniciantes. Em Deus nós sempre precisamos voltar para os primeiros passos, porque por vezes esquecemos dessas verdades centrais da fé. Muito da cristandade contemporânea se esquece dessas verdades, e a gente precisa lembrar delas. Precisamos lembrar, portanto, queridos, que Jesus é o cumprimento da palavra, Jesus é o cumprimento da profecia, e Jesus é o cumprimento da promessa. Palavra, profecia e promessa. 3 palavras que também ocorrem algumas vezes no texto que nós lemos aqui essa noite. E 3 palavras que também são muitas vezes confundidas no nosso meio e carecem de esclarecimento. Jesus é o cumprimento da palavra, pois diz o versículo 26, a parte B:
A nós foi enviada a palavra desta salvação, o Logos, o verbo que se fez carne, Jesus, a palavra que nós precisamos. Muitas vezes a gente ouve coisas do tipo: olha, eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, e aí vai falar só sobre coisas desse tempo, só sobre coisas terrenas, só sobre coisas que até têm importância, mas não tem a máxima importância, que é Jesus. Jesus é o cumprimento da palavra. A nós foi enviada a palavra desta salvação. O absoluto e derradeiro missionário, Jesus, foi enviado. Ele é o cumprimento da palavra. A segunda coisa que precisamos lembrar: Jesus é o cumprimento da profecia. Vamos lembrar do versículo 27, quando diz: quando o condenaram, cumpriram as profecias. Mesmo aqueles que, intentando o mal contra o nosso Senhor e Salvador Jesus, na verdade estavam cumprindo as profecias. E como disse, profecia também é algo que por vezes é confundido, bagunçado nos nossos meios. São profecias que falam a respeito das coisas temporais. É a bênção que eu vou ganhar por meio de um casamento, de um cônjuge, a menina para um rapaz, o rapaz para uma moça, um trabalho, ou uma promoção, ou um bem, ou um patrimônio, e a gente fica se amarrando nessas coisas absolutamente passageiras. A vida, como temos aqui, ela é curta, irmãos, por isso a gente tem que apontar para a eternidade, e lembrar que o cumprimento da profecia, de verdade, é Jesus. Jesus. Não apenas uma profecia como uma vidência, mas uma profecia cumprida. Ele veio e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, está vivo. Por fim, Jesus é o cumprimento da promessa. A gente não precisa pagar promessas. A gente não precisa se sacrificar para alcançar uma promessa. Por vezes o nosso cancioneiro nos confunde. A gente canta essas canções que falam muito de promessas, promessa aqui, promessa ali. E me chama a atenção que a porcentagem de Jesus nessas promessas é nula, quando não, na melhor das hipóteses, baixíssima. Porque as promessas, volto a dizer, muitas vezes, na grande, maciça maioria, ficam nas coisas desse tempo, nas coisas daqui, e não na promessa que é mais importante para a nossa vida, Jesus. E Jesus não é apenas uma promessa feita por boca de homens, por boca de um mortal. Jesus é a própria promessa cumprida pelo próprio Deus, Jesus. E lá no final do Evangelho de Mateus, ele faz uma promessa aos seus discípulos. Em Mateus 28, 20, ele diz que: eis que eu estarei convosco até os últimos dias. Esse Jesus, que é o cumprimento da promessa, está conosco, porque os últimos dias ainda não se concretizaram. Até os últimos dias eles estarão com a igreja, com o povo de Deus. Se os últimos dias apontarem para amanhã, para a próxima semana, para alguns meses, nós não temos o poder, nós não sabemos disso. O que temos é uma promessa cumprida, que pelo poder do Espírito Santo podemos desfrutar da presença de Jesus hoje, aqui no nosso meio. Ele cumpre essa promessa. Por isso, portanto, mais uma vez, Jesus é o cumprimento da palavra, o que deve dar a nós um novo significado, um novo jeito de nos relacionarmos com a nossa Bíblia, com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, lembrando que ela é a revelação especial de Deus para nós, para o conhecermos mais, compreendendo que Jesus é o cumprimento da profecia. Isso deve mudar a nossa forma de orar. Se em primeiro lugar a gente é transformado pelo cumprimento da palavra em Jesus, à medida que lemos a Bíblia de um jeito diferente, com um apego diferente, com afetos transformados, o mesmo se dá na dinâmica da oração quando reconhecemos Jesus como cumprimento da profecia. Ele veio, e à medida que conhecemos Jesus como o cumprimento da profecia,
oramos de um jeito diferente. Passamos a ser uma igreja profética de fato, não uma igreja que vive de profetadas, não que não creiamos nas palavras de conhecimento, nos dons que são dados para a capacitação da igreja, como serão estudados a partir desse mês na exposição de 1 Coríntios. Nós cremos muito nisso, mas o grande cumprimento da profecia é Jesus. Todas as outras palavras de conhecimento, de discernimento se dobram diante da grande profecia que é Jesus, e isso muda o jeito da igreja orar. E por fim, à medida que reconhecemos Jesus como o cumprimento da promessa, nos tornamos um povo da missão. Sim, um povo que, por crer que Jesus cumpre a promessa de permanecer com o seu povo até os últimos dias, como ele assim falou ao dar a grande comissão em Mateus 28, a partir do versículo 18 em diante, para os seus discípulos, nós seguiremos aqui como discípulos dele, crendo nessa promessa. Jesus está conosco em todo o tempo. Jesus está conosco em todo o tempo, e portanto temos uma missão: anunciá-lo. Anunciar o quê? Que ele morreu na cruz do Calvário. Sim, ele foi espancado, humilhado, crucificado, morto e sepultado, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive e reina para todo sempre. Que essa mensagem de Páscoa possa abençoar sua vida e trazer uma nova forma, uma forma à luz do cumprimento que é Jesus, para a palavra, para a profecia e para a promessa. Que Deus abençoe sua vida.